Um momento, sendo um gordinho bem zoado, que tentou ajudar uma garota em perigo, tornando-se um saco de pancada para ajudá-la. Logo depois, foi embora, pois desde sempre foi ensinado a ser um cara bom. Ele sabe que tem uma aparência repulsiva, ao nível de nem seus pais gostarem dele, sendo tratado como lixo. O único que era carinhoso com ele era seu avô, que falava para ele sempre ser gentil com os outros. E essa foi a coisa que ele levou para a vida. Mesmo após a morte de seu avô, ele ficou com a casa dele e se afastou de seus pais. Nosso gordinho acabou de terminar o primário, mas continua sendo um saco de pancada, o que seus irmãos acham bem engraçado. Para piorar, ele perdeu o emprego, destruindo nosso protagonista. Em seu momento de raiva, ele descobre um quarto escondido do seu avô, cheio de coisas estranhas, conseguindo novas habilidades e achando uma porta para outro mundo, com várias janelas de status. Ele é o único que pode ir para o outro mundo, mas todas as suas estatísticas estão em um, mas pode distribuir seus pontos e está em um lugar diferente da Terra, com todos os documentos da casa, tornando-se dono da casa do grande sábio. Um lugar no meio da floresta com várias armas poderosas. De início, ele ganha várias habilidades apenas tocando nas armas. De repente, um ogro sangrento aparece, mas não consegue entrar ao redor da casa. Então nosso gordinho testa sua lança e acaba com o monstro com uma tacada, aumentando vários níveis em tudo. Quando ele ia voltar para casa, os itens dos monstros se transformaram em dinheiro. Também, pela manhã, ele ficou muito atraente, tendo que usar as roupas do grande sábio, ficando bem estiloso. Também aproveita para aumentar suas habilidades e ganhar uns dinheirinhos, ficando bastante curioso com o outro mundo e tornando-se um ser bem poderoso. As aulas voltaram com todos achando ele bem bonito, sem reconhecer o nosso antigo gordinho, onde só agora ele percebe que mudou. Aquela garota que ele salvou foi até a escola dele para reencontrá-lo, pois queria muito agradecer. Também o convidou para o Instituto Ousei, uma escola super de elite, sendo Kaori do conselho estudantil, cujo pai é o presidente da escola. No entanto, seus irmãos querem tomar o lugar dele na escola, mas Kaori recusa isso na hora, ainda esculachando por suas atitudes. Como Ousei valoriza o caráter, o nosso protagonista pode entrar de boa. Então, eles apresentam a escola para ele, que parece até a mansão de um aristocrata, onde todos têm um talento específico. Primeiro, ele vai até o presidente da escola, que está muito grato por ter salvo sua filha e quer que ele vá para a escola, e não precisará pagar por ser um prodígio, assim como todos que vivem naquela escola, sendo perfeito para ele. Por isso, o presidente diz para ele experimentar dessa vez. Então aparece a professora Sawada, que será a professora dele. Nosso protagonista morre de medo de se misturar e parecer estranho, mas sabe que não tem como piorar. Então, ele se apresenta, e todos ficam impressionados com sua beleza. Ele tem que dividir o livro com a Ryudu, que é bem seca, o que faz ele achar que ela já o odeia, sendo aulas bem dinâmicas. Depois das aulas, ele recebe uma chuva de perguntas com todos curiosos sobre ele e faz seu primeiro amigo, Ryo, que é um cara bem radiante. Eles vão comer comidas baratas e de graça, e ele faz outro amigo, Shingo, que faz parte do clube dos jogos, e Ryo não faz parte de nenhum clube. O protagonista gostou bastante da escola e decidiu se matricular nela, deixando Kaori bem animada. Por isso, foram dar uma volta, e ela percebeu que era ele pelos olhos, querendo que ele chame pelo primeiro nome, parecendo até namorados. No outro mundo, nosso protagonista já está no nível 235. Agora ele tem coragem de sair ao redor da casa e encontra uma garota prestes a ser morta. Ele acaba facilmente com aquele monstro usando seu próprio modo de combate. Depois de ajudar aquela mulher, uns cavaleiros chegaram para salvá-la e agora ele vai aproveitar para comprar roupas novas, chamando a atenção de todas as novinhas pela sua beleza. Enquanto nosso protagonista ficava procurando novas roupas, umas garotas apareceram, querendo entrosar e ajudar a escolher suas roupas. Por isso, ele falou que tinha um compromisso depois disso, e por coincidência do destino, um fotógrafo profissional notou nosso protagonista, sendo o modelo perfeito, tirando diversas fotos para uma revista, mas ainda estava meio tenso nas fotos. Já no outro mundo, aquela garota quer ir nas regiões escuras para encontrar a pessoa que a salvou, um lugar que não foi feito para viver, mas precisa agradecer ao seu salvador, e todos os cavaleiros irão com ela. Finalmente acabou o ensaio fotógrafo, que fez o protagonista perceber quão difícil isso é, percebendo que todos trabalham, e Miu começou nessa carreira apenas para ser vista, já que nunca teve atenção na sua vida e gostou de alegrar os outros. Então, nosso protagonista deve aproveitar todos os momentos possíveis, ficando bem natural, conseguindo várias fotos perfeitas, e só agora o verdadeiro modelo aparece, já dando em cima da Miu. Por isso, o
protagonista interferiu, tacando aquele cara meia boca no chão, fazendo isso com muita força sem perceber, sendo aplaudido por todos, ainda por cima tudo foi gravado, sendo o fim daquele atorzinho meia boca. Por isso, o protagonista recebe uma oportunidade de emprego, uma coisa que ele não pode aceitar, já que não acha que saberia lidar com isso, mas pelo menos conseguiu várias roupas diferentes. Nosso produtor realmente gostou de tirar fotos do protagonista, só não gostou mais do que Mil, que ficou caidinha por ele. Já no outro mundo, ainda estão em busca do nosso protagonista, encontrando no momento em que estava em perigo, louca para se casar com ele, mas ainda não sabem nada sobre ele. E como ficar ali será perigoso, o protagonista chama-os para ir em sua casa. Algo inacreditável, só agora aquela garota se apresenta, sendo a primeira princesa do reino Arcélia, Lexia, segunda na linha de sucessão, e acham o nome do protagonista bem comum, começando a achar que ele possa ser um espião de outro país. Foram até lá só porque a princesa queria agradecer, estando completamente apaixonada. Uma coisa muito repentina, então ela irá fazê-lo se apaixonar, começando como amigos, mas agora deve cuidar de outros assuntos, pois a majestade também quer agradecê-lo, mas terá que ficar 5 dias por lá, mas podem esperar até o dia que ele quiser. Por outro lado, os assassinos para matarem Lexia estão se desculpando por falhar em sua missão, sem ter informações suficientes para entender o que aconteceu, mas o líder ainda vai fazê-la pagar. O protagonista arrumou suas datas, sendo esse o real início das suas aulas, com Ryo sendo bom em todos os esportes. Nesse momento, nosso protagonista não pode praticar esportes, já que seu uniforme ainda não chegou, mas aproveitou para fazer uma nova amizade, Kaede. Enquanto conversavam, a bola foi em direção a Kaede, por isso o protagonista a salvou fazendo um movimento incrível, fazendo um golaço, deixando outra apaixonada por ele, também fazendo outro amigo estranho, Akira. O protagonista já está bem famoso com as garotas, com todas curiosas se ele tem uma mulher, mas no meio da aula do nosso protagonista chegaram os delinquentes da sua antiga escola, sendo os ogros vermelhos, que foram lá apenas para se vingarem e irão aproveitar isso para sequestrá-la, algo que assusta bastante o nosso protagonista por traumas passados, mas ele se dá um tapa para voltar a si, correndo até Kaori, acabando com todos os delinquentes no caminho. No final, tudo acabou bem, ou era o que parecia, pois antes de serem presos, o ogro queria matar o irmão do protagonista, uma coisa que ele não deixou, pois não pode abandonar sua família. O prota foi explorar de novo, lembrando que aquele cavaleiro falou que ele mora na região mais perigosa, matando monstros facilmente, quase impossíveis de se matar. Quando o nosso protagonista tinha acabado de explorar, percebeu um mini lobinho tomando uma surra do rei orc, um ser bem poderoso. Ele não pode apenas ver isso e partiu para cima do orc, sem perceber, acabou com ele. Agora ele irá cuidar daquele lobinho, já que ele não tem paz, se tornando aliados. Seu nome será Night. Enquanto cuidava dele, percebeu que até agora seu nível não tinha mudado. O protagonista quer ir em um pet shop para cuidar do seu lobinho, mas não pode mostrar fotos dele por não ter um celular. Como ninguém pode ir com ele agora, Kaede irá com ele, sendo tipo encontro para ela. O protagonista acabou de chegar em casa com as coisas que Kaede ajudou a comprar. Aproveitaram para dar um passeio e encontrar o Kaori no caminho. Uma combinação de casal perfeito. Agora Mil aparece, já que mora ali perto, só melhorando a reputação do protagonista. E com isso poderá encontrar Mil mais vezes, deixando Kaori cheia de ciúmes. Como nada pode ser calmo, um ladrão aparece. Mas Night foi atrás do ladrão, sobrando só para o protagonista neutralizá-lo. Voltaram a explorar o outro mundo, encontrando um bichinho mais forte que o rei orc, que consegue até sentir no seu modo invisível, um monstro capaz de utilizar 2 elementos, mas com a ajuda de Night conseguiram acabar com ele, acabando ganhando um conjunto de banho ao ar livre. Um ótimo prêmio para o protagonista. No meio de outra exploração, acabaram parando em uma caverna e encontraram um cadáver, com um livro do grande sábio, que dizia que dominou tudo, ao ponto de pisar no reino dos deuses, mas recusou o convite deles e se tornaram seus amigos, tornando-se solitário por conseguir muito poder. Para não acontecer o mesmo com o protagonista, ele deve construir relacionamentos com pessoas em que possa confiar. Aquele livro também ensinará magia a ele, mas não possui vias mágicas por não ser do mesmo mundo. Por isso, o grande sábio dará suas vias a ele, desejando felicidades ao nosso protagonista. Ele já é capaz de sentir magia e utilizá-la. No castelo do rei, o cavaleiro está falando tudo o que aconteceu, ficando indignado porque sua filha quer se casar com o protagonista, sendo todos na família real bem estranhos. Na escola, terão uma viagem de campus por 3 dias, com um grupo de 4 pessoas e o protagonista está no grupo cheio de pessoas estranhas, mas ainda não possui uma mala. Outra oportunidade para saírem com ele. Depois de comprarem tudo o que precisavam, foram se divertir em uns playgames,
com o protagonista usando sua habilidade de detectar fraqueza para conseguir os prêmios das máquinas. Agora os homens vão comer, enquanto as garotas vão ver umas roupas, sendo tudo experiências novas para o protagonista. Mas do nada, começou um incêndio pelo shopping e as garotas estão na pior parte do incêndio, por isso o protagonista foi correndo até o andar delas, tendo que usar magia para passar pelo fogo. Apenas eles naquele prédio sem saber se vão conseguir sobreviver, levando as três, sendo a única saída o chão, passando por todos os andares até chegarem no final. Com todos tecnicamente bem, depois tomaram uma bronca dos bombeiros.